É oficial. Eu tô começando um desafio de detox no celular por 30 dias. E eu quero que com esse vídeo você consiga se inspirar e fazer o mesmo. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título e como eu acabei de falar, eu vou começar um desafio de 30 dias reduzindo conteúdos. Não é especificamente tipo deixando de mexer no celular, mas principalmente reduzir conteúdos, sabe? Porque eu venho percebendo ao longo dos meses que isso passou, que eu tava muito, muito viciada em simplesmente ver conteúdos que me deixavam mal. E obviamente que isso estava me afetando muito, estava afetando minha rotina, então eu decidi que eu vou fazer esse desafio. Esse vídeo, ele é inspirado na Samia, que tem um canal aqui no YouTube também, e ela fez esse desafio de 130 dias, não, 180 dias, indo em busca da melhor versão dela, e eu decidi me inspirar, só que de uma forma diferente, né? Ou seja, eu vou fazer um detox no celular. Porque, na real, eu já busco ser a minha melhor versão todos os dias, sabe? Eu sempre tive essa coisa de, cara, eu preciso estar na minha melhor versão, eu preciso facilitar pra minha eu do futuro. Então, eu sempre fui muito atrás disso. Só que o problema, que eu acho que hoje em dia também todo mundo passa, é esse constante vício no celular. E é uma coisa que hoje em dia todo mundo sofre com isso. Mesmo eu tendo consciência, eu não tava colocando em prática, sabe? Sabe quando você tem consciência sobre algo, mas mesmo assim você continua escolhendo fazer a coisa errada? Era o que estava acontecendo comigo. E esse vídeo também é um vídeo para me motivar a me manter constante. Hoje é dia 16 de março e eu comecei esse desafio ontem. Foi domingo, dia 15. Então eu vou estar terminando esse desafio dia 15 de abril. E aí eu vou fazer alguns vídeos aqui, nem tantos, talvez mais três, porque eu acho que não vai ser necessário também fazer todo dia, nem tem como. Mas é mais para me motivar, me manter motivada e também para inspirar você a fazer o mesmo. Mas é claro, se isso fizer sentido na sua vida, na sua realidade agora. Se você preferir deixar para um outro mês ou para uma outra fase da sua vida, você que decide. Eu super aconselharia você fazer porque hoje em dia é o que realmente deixa a gente cada vez menos com vontade, né, de viver a nossa vida assim. Tipo, se você parar para pensar, literalmente, gente, as pessoas hoje em dia estão nessa constante coisa de tipo ser produtiva, fazer isso, fazer aquilo, muito menos por conta do celular. E o meu maior motivo para começar esse desafio, na real, eu tive vários, sabe? Eu sou uma pessoa que adoro ir atrás dos meus sonhos e, tipo, fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, eu sempre penso na forma mais realista para fazer aquilo dar certo. Eu olho para um objetivo na minha vida e eu falo, tá bom, como eu posso fazer isso dar certo? Quais passos eu preciso dar para chegar até lá, sabe? Tipo, eu gosto de sonhar grande, mas eu também gosto de ser realista, porque não adianta, né? Tem muitas pessoas que sonham, sonham, só que pensam, caraca, é muito impossível, não tem como. Tem sim, tá? Você só precisa ser realista e dar passos que condizem com a realidade que você tem hoje. E dessa forma, tipo, por ter passado por muita coisa e como eu falei, né, eu gosto de ter essa coisa de ir atrás dos meus objetivos e tudo mais, eu já tinha uma clareza, eu já tinha uma consciência que todo mundo hoje em dia estava viciado e as pessoas, né, sempre tendo essa coisa de querer consumir, 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 mas nunca produzir, sendo que eu não percebi que eu estava assim. Eu estava sendo uma procrastinadora produtiva. E o que que é basicamente isso? Procrastinadora produtiva é uma pessoa que ela fica indo só na teoria, tipo, achando que está sendo produtiva. Por exemplo, você vai lá e você pesquisa técnicas de estudo, só que você nunca coloca em prática. Você está sendo uma pessoa procrastinadora produtiva, porque você tem essa falsa sensação que você está sendo produtiva, quando na real você não tá. Você só tá perdendo o seu tempo, porque você já deveria ter colocado isso em prática. Então, é isso que estava acontecendo comigo. E aí foi daí que eu me toquei. Eu estou na escola ainda, né? Esse é meu último ano. E toda vez que eu chegava na sala de aula, quando ainda não começava a aula ou eu não tinha muito o que fazer, eu começava a pesquisar, perguntar pro ChatGPT, tipo, várias coisas. Como parar de me comparar menos, como fazer isso, como fazer aquilo, como ser mais produtiva, como, sei lá, ter uma autoestima melhor, ou coisas do tipo, sabe, que tem a ver com desenvolvimento pessoal. E aí, eu comecei a perceber que, cara, eu tava enchendo minha cabeça de coisas o tempo inteiro e eu não tava colocando em prática. Tanto que teve uma época na minha vida onde eu vivia vendo vídeos de desenvolvimento pessoal, só que tudo que eu via nos vídeos, eu não colocava em prática, ou seja, eu estava perdendo meu tempo. E depois de perceber isso,
eu parei e pensei, cara, eu realmente preciso deixar de consumir esses conteúdos. E, inclusive, eu também vou deixar de consumir alguns conteúdos de autoajuda, porque eu acho que eu já tenho muito conhecimento já o suficiente para colocar em prática. Então, vamos parar por aí. E um outro motivo para mim é eu simplesmente estava constantemente me comparando. E eu acho que você vai se identificar com isso, porque provavelmente você já se comparou. Eu acredito que todo mundo hoje em dia tem esse hábito, parece que é uma coisa muito normal, o que é muito triste, mas é verdade. É você entrar, abrir o Instagram, abrir o TikTok, e você sempre vai encontrar alguém que você acha que é melhor que você, ou que tem uma vida muito melhor. No meu caso, eu sempre me comparava com a vida do outro. Então, toda vez que eu via um vídeo de alguém e eu pensava, caraca, essa pessoa tem uma vida muito melhor, eu estava me comparando. Só que a verdade é que isso é uma comparação idealizada. Mas mesmo tendo consciência disso, eu não estava colocando em prática. Até porque eu já fiz um vídeo desse aqui no canal e eu recomendo você assistir, caso você não saiba o que é isso, porque talvez você esteja se comparando de uma forma idealizada e você não saiba. Então, depois desse vídeo, vai lá assistir. Mas mesmo tendo consciência da comparação idealizada, eu ainda estava me comparando. E tudo porque eu não deixava de assistir. Tipo, não adianta. Então, eu aprendi esse mês que não adianta você ter a teoria sem colocar em prática. É igual você querer ser autoconfiante. Não adianta você ver vários vídeos sobre isso. Você vê um vídeo e você logo pratica. É como estudar também. Você estuda, você vê a teoria e depois vai resolver uma questão. E era uma coisa que eu tava fazendo. Então, eu quero mudar e esse vídeo vai ser um registro disso. Gente, eu peguei aqui o meu tablet pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tô tentando gravar a tela, mas enfim, o meu objetivo aqui é mostrar pra vocês como que eu organizei mais ou menos esse meu desafio, porque eu acho que é legal você ter alguma coisa visual, sabe, pra você poder ter isso em mente e saber direitinho como que você vai organizar pra você não desistir no meio do caminho. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu e é isso, vamos lá. Bom, nessa primeira parte aqui, eu coloquei desafio de 30 dias. Eu vou deixar aqui, talvez, na tela. Caso não dê, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar colocar aqui a imagem na tela pra vocês. Caso não, eu só vou explicar aqui em voz alta e tá tudo bem. Aqui eu comecei falando sobre, né, o desafio de 30 dias, explicando como que vai funcionar. E aqui eu tenho do porquê. Eu acho que começando com o porquê é a coisa mais importante. É óbvio, acho que para qualquer objetivo que você tem, seja desafio, seja uma meta na sua vida, você tem que ter do porquê que você tá fazendo aquilo, qual que é o real objetivo. Quer dizer, motivo. Falei errado. Então aqui eu coloquei algumas coisas e eu vou ler em voz alta. Eu tinha clareza do que eu precisava fazer, mas eu não era intencional. E esse era um dos problemas que eu tava passando, esse era um dos motivos, além da comparação. Eu, basicamente, como eu já disse antes, eu adoro fazer essa coisa de, tipo, metas e ir atrás do que eu quero. Então, eu sempre tô constantemente cumprindo com hábito, sabe? Matinal mesmo. E aí eu comecei a fazer isso, só que teve uma época que eu comecei a perder meio que o ânimo de fazer essas coisas, sabe? Porque quando você faz coisas repetidamente, você meio que pega esse costume. Então, pra você já não é uma coisa nova. E aí você só tem que ter paciência e se dedicar cada vez mais àquilo, entende? Porque você sabe que você vai chegar em um resultado. Só que quando você tá no seu processo e você vê o resultado do outro, fica muito mais fácil pra você se sentir que, caraca, será que tá valendo a pena? Será que realmente, assim. E aí você começa com aquele desânimo e você não é intencional, então você não dá o seu melhor. Ser intencional, eu acho que é você ter essa intenção verdadeira sobre aquilo e você dar o seu melhor naquela meta, sabe? Independente do que seja o seu melhor hoje. Tipo, não pode ser o melhor, o mesmo melhor que foi de ontem, mas pelo menos é o seu melhor. Mas você pensa, não, tô muito cansada. Mas você poderia dar um pouco mais de si para aquilo, entende? Então, eu acho que isso estava me causando muito isso, essa falta de intenção na minha rotina e tudo mais, e acabou que me desanimou muito. A segunda coisa foi, eu estava perdendo interesse em viver os meus dias, que isso junta com a outra parte, né? Então, basicamente, eu estava constantemente tendo essa coisa de, tipo, caraca, olhando a vida do outro, sabe? Mesmo eu ficava constantemente me comparando. Isso fazia com que eu não tivesse mais graça de, tipo, fazer as coisas que eu precisava fazer pra chegar onde eu quero. Porque quando você tá querendo alcançar algo, você olha pro resultado do outro e você vai querer chegar lá também muito rápido, sendo que não é. Na vida real, leva tempo. Coisas boas levam tempo. Então, enfim, eu estava simplesmente perdendo a graça de fazer essas coisas e foi o que resultou
esse meu desafio. Comecei a praticar a procrastinação produtiva, que eu também já expliquei, que era basicamente, ficava pesquisando coisas de desenvolvimento pessoal, como parar de me comparar, como fazer isso, como fazer aquilo. Sempre como, mas nunca quando, né? Tipo, eu sempre tava nessa, ai, como fazer isso, como fazer aquilo, mas nunca praticava, nunca colocava em ação. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei esse desafio. Outra coisa que eu coloquei aqui foi os aplicativos que eu preciso parar de mexer. No caso, eu coloquei aqui Pinterest, Instagram, TikTok e Shorts do YouTube, que é o novo TikTok, basicamente, né? Tipo, as pessoas ficam vendo. No meu caso aqui, eu vou ser bem sincera. Acho que a coisa mais difícil pra mim vai ser o Shorts do YouTube, porque eu passo muito tempo no YouTube, eu gosto de ver vídeos e eu acabo que automaticamente clico. E o Pinterest, porque o Pinterest eu tava gostando muito de usar. Sabe? Tipo, aquela coisa do Vision Board. Gente, eu adoro fazer essas coisas, sério. Tipo, pra mim isso é muito coisa de garota, é muito maravilhoso. Que a gente tem essa coisa de, tipo, ai, é ver como a gente quer que seja o nosso ano. E aí eu vivia vendo vídeos, vivia vendo fotos de mulheres, tipo, falando que era uma inspiração, quando na real eu só tava sendo uma procrastinadora produtiva, ou seja, eu ficava salvando pins, só que, sabe, em vez de agir pra me tornar aquela mulher que eu quero, eu simplesmente ficava perdendo meu tempo. Então, exatamente por isso também que eu decidi parar com o Pinterest por um tempo. Instagram e TikTok, eu acho que não vai ser tão difícil pra mim, porque eu não mexo mais no Instagram e TikTok, tipo, já faz bastante tempo já. Uns meses, no caso, né? De novembro, outubro do ano passado, eu deixei de querer, tipo, ter Instagram e TikTok. Acho que o TikTok foi mais porque, cara, eu vi que realmente tava me fazendo mal, sabe? E eu não sei, eu parei genuinamente, simplesmente assim, tipo, eu parei de querer ter esse contato, sabe? Perdi a vontade de mexer, simples assim, tipo, eu só não queria mais e eu acabei desinstalando porque eu vi que eu não tava usando, então desinstalei. Já o Instagram, eu não sigo tantas pessoas. Eu não tenho muito essa coisa de, eu quero stalkear tal pessoa, eu quero ver tal pessoa. Eu não sigo tantas pessoas no Instagram. E as que eu sigo quase não postam nada. Então eu pensei, meu, pra que que eu vou ter, sabe? Sendo também que eu sou low profile. Então, assim, eu mal posto. Quando eu posto, eu arraso, mas é difícil eu postar. Então, pra mim não fez sentido continuar. E aí, esse vai ser um dos aplicativos que eu vou estar excluindo. Que eu coloquei algumas frases pra eu ler, porque eu acho legal também, não sei você, mas eu adoro colocar frases pra mim, tipo, pra me motivar, sabe? Então, eu coloquei algumas frases aqui. Não dá pra ler porque a qualidade tá horrível, mas eu vou ler pelo menos uma aqui. Um ano de foco pode salvar anos de arrependimento. E isso é verdade. E pra mim, isso se aplica muito na minha vida. E eu vou contar o porquê. Basicamente, esse ano pra mim tá sendo o último ano na escola. Então, eu fico muito naquela ansiedade de pensar, caraca, o que vai ser depois da escola? O que vai ser depois desse capítulo da minha vida? Então, eu fico com essa ansiedade, mas ao mesmo tempo aliviada, sabe? Porque eu sei que eu tô me esforçando todos os dias. Só que, às vezes eu olho pra certas pessoas, eu fico, gente, como que essa pessoa não se preocupa com o futuro dela, né? Tipo, é o último ano dela, literalmente, e ela tá super de boa, super zoando. Eu não entendo, mas tudo bem, pelo menos não sou eu. A questão é que isso se aplica pra mim, eu pensei, poxa, se eu realmente me importo com a minha vida, eu tenho que colocar em prática. Eu acho que eu sou muito o tipo de garota que tenho essa coisa de, eu quero fazer, eu quero ter aquilo, eu tenho essa ambição dentro de mim muito muito forte, muito grande, só que na hora de praticar, gente, parece que, sei lá, vem sabe, um empecilho pra eu não fazer. No caso, o empecilho sou eu, né? Porque é simplesmente ir lá e fazer. Só que às vezes a maneira que eu tô, tipo, a forma de pensar, sabe? Então tudo isso reflete muito, mas eu comecei a pensar e falei, cara, na real, tem que parar de pensar e começar a agir, entendeu? Mesmo com medo, mesmo desconfortável. Então, é isso que eu tô fazendo agora e eu acho que essa frase é muito autoexplicativa pra mim. Outra coisa também que eu fiz aqui nesse meu planner foi colocar regras importantes pra eu me manter alinhada, né, pra eu não perder o foco. Basicamente, eu coloquei aqui coisas pra substituir, né, coisas pra eu substituir, tipo, quando eu tiver essa vontade, porque convenhamos, né, gente, tipo, tem que ser realista. Quando a gente tá fazendo um desafio e você acabou de começar esse desafio, você, tipo assim, sabe, não tem esse costume. Pelo menos eu não tenho costume de ficar fazendo desafios de 30 e 100 dias. Então, você vai acabar dando aquela recaída, sabe? Você vai querer parar ali, você vai querer desistir e vai acabar se entregando para aquilo. Só que a gente tem que ter em mente que isso pode literalmente mudar a nossa vida e é um desafio mesmo. Por isso que se chama desafio, né? Tipo, você tem que resistir àquela vontade sua de
fazer a coisa errada. Então, eu entendi que, cara, não adianta eu querer excluir alguma coisa da minha vida, no caso, rede social, consumir conteúdos, se eu não colocar alguma coisa no lugar daquilo. Ou seja, é basicamente o que eu coloquei aqui. Eu coloquei ler livros, praticar hobby, planejar o dia seguinte, tomar um banho relaxante, se alongar, caminhar por 5 minutos. Todas as coisas que eu coloquei pra fazer. Tipo, toda vez que me der uma vontade de fazer o que não é pra fazer, ou seja, quebrar o desafio, eu vou respirar por 10 segundos e vou falar: não, agora eu vou fazer isso, porque isso aqui vai ser uma coisa muito melhor pra mim e vai me trazer um resultado muito melhor do que ir pra esse caminho que vai me deixar frustrada, eu vou ficar horrível. Quantas vezes também eu já comecei desafios. Eu teve um desafio, na real, que eu comecei e eu me frustrei um pouco no início, porque foi o primeiro desafio, né? Então, eu literalmente, tipo, tinha acabado de começar o desafio e no dia seguinte eu já queria quebrar. Aí, quando eu desisti do desafio, eu fiquei me sentindo, assim, muito péssima, sabe? E é uma coisa que, cara, afeta muito, de fato, a sua autoestima e a sua autoconfiança. Quando você se propõe algo e você não cumpre, é a coisa mais horrível que tem, porque você só vai ficando cada vez pior e você vai se sentindo cada vez pior e menos incapaz. Pense bem antes de quebrar um desafio ou alguma meta consigo mesma. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu fui aqui trazer essa explicação pra vocês, caso vocês queiram fazer também. Então lembre-se, você tem que colocar o porquê você vai estar fazendo esse desafio. Você tem que explicar quais são, né, basicamente, os aplicativos que você quer excluir, que você acha que tá mais te incomodando agora e que, enfim, tá fazendo você procrastinar. Coloque algumas frases de motivação, como eu fiz também, e algumas regras importantes para você se manter ali no foco. Caso você comece esse desafio também, não se julgue, não se culpe se você quebrar esse desafio algum dia, tá tudo bem, você só retorna de volta, porque não adianta você querer ficar reiniciando, porque se você ficar reiniciando, você vai acabar que não vai fazer nunca e não vai fazer efeito. E lembre-se, o maior objetivo do desafio é você ter autocontrole. É para isso, basicamente, que eu estou fazendo esse desafio. É para ter autocontrole. Não é porque, nossa, vou parar de mexer no celular 100%. É claro que não. Mas é você ter autocontrole, sabe? Você entender quando é a hora de fazer isso, quando é a hora de ter o lazer, quando é a hora de mexer no celular. Porque se você acabar deixando isso entrar na sua vida muito, isso vai afetar em todas as áreas. Você vai se sentir pior, você simplesmente não vai conseguir viver a sua vida dos sonhos. Tudo por conta de uma porcaria do celular. Então, pense bem e faça isso e dê o seu melhor.